Resgate histórico do palco de danças do CTG Rancho dos Tropeiros. Buenas gauchada, estamos aqui hoje para contar um pouco da história do nosso rancho, principalmente a história do Tablado dos Sonhos. O Rancho dos Tropeiros foi fundado em 20 de setembro de 1956, na hoje Escola Edson Quintana. Esse rancho foi idealizado principalmente pelo Padre Chico e por Otaviano Gomes, o primeiro patrão. Ao longo de sua história, foi construído então o Rancho do Chicão, situado na rua 3 de Outubro. Com muita madeira, prego, força de vontade e muito trabalho, foi idealizado sonhos. O principal deles foi de ter uma sede própria, que é onde estamos hoje. Essa sede foi idealizada principalmente pelo patrão José Ramão do Nascimento e Silva, popular Zezinho, junto com seus comandados Florestino Nicolodi, Valdir Rebelato, Ramão Soares, Henrique Nascimento e José Nascimento. Assim, foram buscar conhecimento em Caxias do Sul, para assim trazer o nosso sonho para aqui, para a nossa sede. A história do CTG. Bem, eu fui convidado por vocês para fazer uma pequena explanação da construção do CTG Rancho dos Tropeiros. Lá é o seguinte, nós tinha o CTG antigamente, que era o chamado Chicão, o Rancho do Chicão. Era no matinho da igreja, no matinho do Padre Chico, eles falavam. Aí houve uma rebelião dos sócios que tinha, e o patrão foi nomeado o Zezinho Soares. Junto com o Zezinho foi o Andrino, Carlos Andrino, foi eu, foi os irmãos do Zezinho, o seu Ramãozinho Soares, não me lembro mais, a turma era grande. Nós éramos em média de, eu acho que era 21, se eu não me engano. E aí nós conseguimos aquele terreno lá, foi doado para o CTG, ou comprado, nem me lembro, e começou a construção do CTG. E essa construção, todos ajudavam. Foi venda de títulos, foi... Bom, a ajuda era de tudo, do jeito que podia. Aí o Zezinho, nas andanças dele por CTGs, ele viu na cidade de Caxias o palco que levantava, o centro da pista, vamos dizer assim, levantava, para que fosse feita as apresentações. E a turma se reuniu e disse, então esse é o nosso objetivo. Mas quem vai fazer, como vão fazer? Chegamos no seu falecido hoje, o seu Eric Bamsberg. E o Zezinho e o Andrino, se não me engano, pegaram o seu Eric e foram a Caxias. Chegaram lá nesse CTG, pediram licença para olhar e coisa, e o seu Eric entrou embaixo do palco para ver como funcionava aquela elevação. Quando ele saiu lá de baixo, ele disse, faço muito melhor do que está ali. E veio para cá, viemos para cá, e ele preparou todo o material, ele era sócio, gerente, sócio proprietário da Metalúrgica Ibirubá. Ele preparou tudo lá. Como foi feito com macacos. E preparou tudo, foi lá e montou. E nós todos estávamos naquela de queremos ver funcionar, né?
Ele montou, foi lá, ligou, palco, a pista levantou, a pista desceu e disse para a turma, pode começar a usar que está pronto, não tem mais problema, pode fazer. E foi assim que saiu aquele palco. Hoje eu não sei se tem mais algum, além desse ali, e o de Caxias, que era o único que existia na época. Então são os dois. Isso fizemos o CTG, que aí está bem melhorado, né? Já, mas foi isso aí que aconteceu. Tinha. O Zezinho entrou, foi falar com nós lá em casa, fazer um meio de arrumar recursos. E o povo caiu com toda alegria e vontade. O CTG não foi comprado. E a gente sugere, meus companheiros, você não vai se arrepender, tu já sabe o que é. E vai ter uma casa a mais na sua vida. É uma maravilha. O Tablado dos Sonhos. Eu tenho um pouco da história desse nosso palco do CTG Rancho dos Tropeiros, porque na época, quando foi construído esse palco, eu era funcionário da Metalúrgica Ibirubá, no qual o Sr. Eric Bambisberger foi um dos autores da fabricação do mecanismo desse palco, né? E eu, como era funcionário lá, e depois de confeccionado esse palco, isso veio a ser construído aqui, foi fabricado pelo Eric Bambisberger. Então, na época, eu ajudei a fazer algumas peças e vim aqui também dar uma mão na montagem desse palco. E aí depois o seu Eric contou de onde sumiu a origem desse palco. Então, uma coisa interessante é que, na época, já era nada se cria, tudo se copia, né? Então, a ideia surgiu simplesmente de um macaquinho de carro. Como dá para ver aqui na foto, eles pegaram um macaco de um corcel. Isso na época deve ser um macaquinho de Corcel 71, 72. E aí foi baseado nele porque ele gira aqui e levanta manualmente, né? Oscilando por esse mecanismo aqui de alavanca. E aí eles tiraram uma ideia de fazer isso aqui em tamanho gigante. No porte que alcançasse, onde dá para ver o nosso palco aqui, aproximadamente 70 centímetros, né? Então essas hastes lateral aqui, isso aqui deve ter aí 12, 13 centímetros. Essas hastes desse macaquinho do palco tem aproximadamente 1 metro, né? Então, em relação de 1 metro, essa haste do meio também foi confeccionada em tamanho gigante, para aguentar aí 4, 5 toneladas cada macaco, né? E como tem nas 4 pontas do palco tem um mecanismo desses, foi criada uma central interligado com um cardão agrícola que fizesse os movimentos para girar com motor elétrico, né? E aí automaticamente ele toca os 4 macacos juntos, porque para ele levantar aparelho tem que descer todos eles em ponto morto, né? E aí liga-se as engrenagens numa caixa redutora com 4 saídas, né? E aí quando ele começa a girar, o palco levanta todo ele parelho, né? Isso na época não simplesmente ligava um disjuntor e quando chegava na altura desligava-se. Hoje ele é todo automatizado, né? Ele tem até o controle, ele levanta a quantia que precisa, ele tem um sensor, porque uma época ele foi desligado e o pessoal foi embora e ele ficou, além de desligado, ele ficou ligado, ele ficou girando, 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 arrancou todas as buchas fora, o mecanismo dele, né? Aí depois levou 2, 3 dias para montar tudo isso de volta de novo, né? E aí criou-se uma ideia de fazer isso automático. Então hoje ele é todo automatizado, né? Esses eixos que toca ele aqui deve ter aproximadamente lá 1 metro de comprimento de rosca, né? Para poder dar essa altura de 70 centímetros, né? Mas foi uma ideia que eles tiveram de fazer isso, trabalhar num conjunto, porque uma parte só no meio não dava o balanço e a segurança, né? Com um em cada ponta, todos eles seguram no mínimo 5 toneladas, né? Então não há perigo de descer ou alguma coisa não aguentar o motor, né? Muito resistente, né? Um motor forte, uma caixa redutora de alta potência, né? Então na época isso já foi uma invenção fantástica, né?
Então, depois disso, eu entrei no CTG depois, em 83, 84, fui convidado a fazer parte da patronagem. Me associei no CTG, entrei na patronagem, e como eu conhecia esse mecanismo, até hoje eu faço manutenção nesse palco, né? Ele numa época foi trocado as tábuas, foi trocado alguns caibros, quando o César Lauxon era o patrão, ele já estava descendo as madeiras, estava cedendo, né? Então tem que ter uma certa manutenção nesse palco, porque senão na hora de dançar ele levanta um lado mais, outro lado mais, o povo trupica em cima, né? E aí, então essa manutenção é muito importante até hoje, lubrificar o mecanismo dele, né? Então essa é um pouco da minha parte do que eu conheço desse palco, né? Esse tablado tem muita história. Diversos declamadores, cholhadores, gaiteiros e dançarinos passaram por aqui. Foi aqui também que debutou uma pessoa muito especial para o nosso estado, uma cantora nativista chamada Shanna Miller, que hoje é referência para muitas mulheres na música. Aqui também se realizou muitos sonhos, muitas conquistas e também se levou muitos tombos que ficam na história.